Olá, eu sou Eremita e o anime de hoje é um anime de ação e aventura que irá contar a história de uma garota que, para ela conhecer melhor da sua própria história, ela terá que partir em uma jornada. Há 10 anos atrás, um navio está sendo atacado e mostra uma garota chamada Fena que, com a ajuda de seu amigo, consegue escapar do navio que está em chamas, e depois de ter se passado um tempo, mostra Fena já crescida. Depois disso, mostram os velhos no bar falando que uma garota de cabelos brancos tinha sido leiloada para um playboyzinho para que ela passasse a primeira noite dela com ele. E dois velhos que conheciam Fena ficam nervosos com o comentário e saem do bar. Depois mostram uma mulher de cabelos ruivos penteando o cabelo de Fena, e a mulher de cabelos ruivos fala que todos os homens do continente viriam só para ver ela, só que Fena não liga para isso. Mas depois Fena fala que ela não poderia deixar um desconhecido fazer com ela, e então Fena mostra o plano que ela fez para escapar daquele lugar. Mas todos os planos de Fena envolviam dinheiro, e dinheiro era a coisa que ela menos tinha. Mas mesmo assim ela não desiste, pois ela tinha o último plano. Só que por Fena ser ingênua, ela foi enganada com um falso sonífero. Só que Fena continuou explicando seu plano para a mulher ruiva, mas a mulher tinha certeza de que o plano de Fena não iria dar certo. E quando Fena está indo para o quarto para sua primeira noite, ela percebe que o seu plano não iria dar certo. Então Fena fala para os guardas que ela estava com dor de barriga e que ela iria vomitar, mas o guarda percebe que isso era fingimento e ele começa a ameaçar Fena. Mas aqueles dois velhos que estavam no bar aparecem lá e começam a lutar contra os guardas, e quando eles conseguem derrotar os guardas, Fena começa a se lembrar de que ela conhecia eles. Então eles começam a fugir juntos, só que no caminho eles acabam ficando cercados pelos guardas. E um dos velhos, que se chama Otto, fala que ele iria distrair os guardas para que eles possam fugir, mas quando Otto foi para cima dos guardas, ele percebe que todos os guardas já tinham sido derrotados, e o outro velho e Fena ficam impressionados por ver que Otto tinha conseguido derrotar os guardas. Depois mostra os verdadeiros responsáveis por terem derrotado os guardas, e depois Otto, Salman e Fena continuam fugindo, só que mais guardas aparecem e Salman fica para enfrentá-los. Enquanto isso, a mulher ruiva estava conversando com os caras que estavam levando Fena para sua primeira noite, mas um cara começa a ficar alterado e joga uma garrafa na mulher. Só que um cara loiro segura a garrafa no ar e pergunta se a mulher ruiva estava bem. E o cara loiro fala que ele não aceitaria a agressão às mulheres. E o cachorro de Fena foge para encontrá-la. Depois mostra Fena conversando com Otto e Fena pergunta se Salman estava bem. Só que Otto fala para Fena não se preocupar, que iria ficar tudo bem. Só que na verdade Salman já tinha sido capturado pelos guardas. E no telhado de uma das casas mostra dois ninjas que aparentemente iriam salvar Salman. E de volta à floresta, Otto e Fena são atacados pelos guardas. E ao invés deles levarem Fena de volta, eles estão pensando em tirar a vida dela e jogá-la no mar. E Fena começa a pedir socorro em seus pensamentos para Yukimaru. E Yukimaru era o garoto que tinha salvado ela antes no navio. E é então que alguém aparece e começa a acabar com um por um dos guardas. E quando ele aparece na frente de Fena, ela o agradece e fala que ela sabia quem ele era. Só que Fena fala que ela deveria ter se confundido. E Fena começa a falar um monte de coisa, e é então que Fena pergunta se ele era o Yukimaru. Mas ele só pega um galho e acerta a cabeça de Fena. E é então que ele fala que Fena continua barulhenta como sempre, mostrando que ele realmente era o Yukimaru. E quando Fena acorda, o seu cachorro está lambendo e ela está em um barco com Otto e Salman. E eles falam que estavam preocupados com ela. E Otto fala que eles já tinham saído daquela ilha. E preocupado com o comportamento de Fena, Otto pergunta se ela queria mesmo estar ali. Mas Fena fala que ele estava muito bom, e ela fala também que ela confiava neles. Isso faz os velhos ficarem emocionados. E eles falam que pelo cachorro não sair de perto dela, eles decidiram levar ele junto. E eles perguntam se estava tudo bem, e Fena responde que sim. E Salman pergunta sobre o machucado na dança de Fena. E ela fala que foi quando ela foi salva por um cara de capacete. E Salman também fala que ele também foi salvo por duas pessoas que também usavam capacete. E Fena pergunta se Otto conhecia eles. E é então que eles olham para uma ilha que é chamada de Ilha Goblin. E depois mostra aqueles ninjas na ilha. Enquanto isso, Otto, Salman e Fena estão entrando na ilha. E no meio do caminho, Fena pergunta para Otto que lugar era aquele. E Otto responde que um antigo camarada de guerra vivia ali.
E quando eles chegam em uma casa, o mestre da vila é mostrado e Otto pergunta por que ele não tinha falado que ele iria enviar reforços. Mas o mestre fala que aquilo só tinha sido uma pequena ajuda, e o mestre elogia Fena, falando que os rumores estavam certos em falar que ela era linda. E então o mestre se apresenta falando que o seu nome era Yukihisa, e Fena também se apresenta junto com Salman e Otto. E então que Fena pergunta por que ela estava ali, e então o mestre da ilha começa a contar o motivo, e ele finaliza a história falando que Fans, o pai de Fena, era um bom amigo dele. E então o mestre da ilha entrega um tipo de vidro para Fena, falando que o pai dela tinha confiado aquilo ao Yukihimaru, e o mestre fala que o pai de Fena falou para ela proteger aquele vidro com a sua vida, e o mestre pergunta se Fena não sabia de nada, mas Fena fala que nunca tinha visto aquilo antes. Mas o mestre insiste e pergunta se o pai de Fena não teria dito nada para ela, mas Fena fala que não sabia de nada mesmo. E no outro dia, Fena é abordada por uma menina chamada Karin, e ela fala que o mestre pediu para ela mostrar o lugar para Fena. E ela tenta mostrar o lugar para Fena, mas Fena é muito distraída e ela vai para outro lugar, que é onde fabricam os arcos. E ela fica encantada com os arcos, e Fena pergunta o nome do cara, mas a Karin responde para ele o chamando de Macaba. E Karin fala que Macaba era o único que fabricava os arcos, e ela fala também que só uma pessoa conseguiu usá-los. E então ela mostra onde o cara treinava, e ele pergunta para Fena se ela não queria tentar atirar com arco. E Fena tenta, mas as flechas que ela atira não chegam nem perto do alvo. Então o cara que manja dos arcos dá umas instruções para Fena e finalmente ela consegue acertar o alvo em cheio. E ela fica toda empolgada. Então o cara do arco se apresenta e ele se chama Chitan. E no caminho eles são convidados para fazer um lanchinho. E lá a Fena encontra os gêmeos que se chamam Enju e Kaede. E Karin aparece lá pisando nos dois e ela fala que eles são formigas. Então se Fena se sentisse incomodada, era só ela pisar em cima deles. E na hora do lanche, Fena pergunta de Yukimaru, mas Karin fala que ele não estava com fome. E à noite na floresta, Fena se encontra com Yukimaru e ela tenta puxar assunto por ela estar muito envergonhada. Só que uma hora na conversa, Fena fala que chamavam Yukimaru de Tampinha e ele fica zangado e bate na cabeça de Fena e fala para ela ficar calada. E Fena tenta enfrentar Yukimaru, só que ela está muito envergonhada para fazer isso. Então Yukimaru pergunta para Fena se ela tinha resolvido o enigma da pedra, mas ela fala que não estava se lembrando de nada. E voltando para casa, ela fica pensativa em relação ao que o Yukimaru tinha dito. Então ela vai se encontrar com o mestre da ilha e ele percebe que o cabelo de Fena tinha sido cortado. E o mestre pergunta se ela se lembrou de algo, e Fena fala que lembra do seu pai falando o nome Eden. E Fena fala para o mestre que ela iria terminar a viagem de seu pai para encontrar essas respostas. Então o mestre da ilha fala para Fena que os ninjas que a Fena tinha conhecido antes iria para essa jornada com ela. E Otto e Salman estão tristes com a partida de Fena, mas ela fala para eles não se preocuparem e fala que ela iria ficar bem e que eles se encontrariam em breve. E já no submarino, Fena tenta devolver a faca que Yukimaru tinha deixado ontem, mas ele fala que ela poderia ficar, e Yukimaru fala que o cabelo de Fena tinha ficado bom, só que ela não escutou e Fena pede para ele repetir e ela fica insistindo, até que Yukimaru fica nervoso e ele bate na cabeça de Fena. Enfim. E esse foi o vídeo de hoje. Se caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.